Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Python BR. Bem, hoje vamos aprender uma coisa muito importante na programação. Vamos aprender a fazer funções em Python. Para quem não conhece função nada mais é que um pedaço, um trecho de código que é responsável em fazer alguma atividade dentro do nosso programa. E o que traz de melhoria a função em relação a simplesmente o código é que ela pode ser chamada várias vezes dentro do nosso projeto sem a necessidade de implementar muitas linhas. O legal disso é que é economia de código e fica de fácil manutenção. Eu vou dar alguns exemplos práticos para a gente entender melhor. Bem, existem três tipos de funções. Funções normais, sem parâmetro e retorno, funções com parâmetro e funções com retorno. A gente pode ter as duas situações juntas também. Vamos ver isso na prática, a gente vê. Suponhamos que a gente queira imprimir alguma coisa na tela. Toda função em Python ela começa com def. Vamos chamar a nossa função de imprimir. E ela vai imprimir algo na tela. Aqui colocamos parênteses, 2 pontos. E começamos o nosso código. Vamos imprimir, por exemplo, olá, tudo bem? Isso já é um trecho do nosso código. E para chamar essa função dentro do nosso programa, a gente simplesmente vai digitar o nome da função assim. O Python vai ler todo esse código, vai vir aqui, ele já supõe que aquele lá é uma função, por causa do def, então ele não vai fazer nada enquanto não for chamada. E quando for chamada aqui, no caso que a gente chamou, ele vai até o código. Vamos ver isso aí funcionando? E ali ele imprimiu o que a gente colocou dentro da função. Agora vamos supor que a gente queira digitar o nome de um usuário e que ele imprime dentro da frase, dentro do nosso método. Então vamos colocar o input aqui para receber o nome do usuário. Dentro do método a gente coloca a variável. Variável nome. E dentro da função, determinamos aqui, a gente cria uma variável com o nome x, um nome que pode ser definido para receber aquela variável nome. Aqui vamos colocar o nome e ele vai imprimir para a gente. Esse tipo de função é uma função que recebe parâmetros. Pode ser quantos parâmetros quiser, pode ser 1, 2, 3, independente de qual seja o tipo de parâmetro que vamos enviar. Vamos ver rodando na prática. Olá, tudo bem, Thiago? É isso o resultado desse método. Vamos ver agora o método com retorno. Uma forma bem prática da gente ver um método com retorno é através de uma operação matemática. Vamos supor que a gente informe um número e queira o resultado desse número multiplicado por ele mesmo. Vamos fazer da seguinte forma. Número igual e aqui no vNome a gente vai colocar vNúmero. Tiramos este print e fazemos o cálculo. Total igual vNúmero vezes vNúmero. E mandamos retornar com a função return total. Agora temos uma variável aqui que vai ser retornada, mas não temos ainda uma variável para receber esse valor. Então vamos colocar aqui uma variável global
uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês, é que tudo que a gente declara dentro de método, ele não pode ser usado fora. E variáveis globais são essas que estão fora do código. Vou até mudar o nome aqui para facilitar o entendimento. E agora a gente precisa coletar aquela variável. Vamos fazer isso da seguinte forma: total igual a imprimir, e dentro da aspa a gente coloca o parâmetro que a gente vai passar para ele. Número print total. Vamos colocar aqui o resultado. Vamos rodar. Digite o número inteiro. Vamos colocar 4 aqui. 4 vezes 4 igual a 16. O resultado é 16. O que ele fez aqui? A gente entrou com um número via teclado. Ele chamou o método imprimir número e atribuiu a essa variável total o resultado que saiu da função aqui. Vamos dar um exemplo mais prático para a gente ver onde a gente ganha agilidade nas funções e economia de código. Bem, aqui eu abri um programa sem função, programa simples, onde ele vai pegar duas variáveis e somar. Só que ele está sem método. Quero que vocês vejam aqui como é que a gente vai ganhar economia de código nele. Aqui ele vai coletar um número, nessa parte do trecho de código. Ele vai coletar um número. Aqui ele vai coletar o segundo número e vai somar esses dois e imprimir na tela. Notem que a lógica para coletar o primeiro número é exatamente a mesma da segunda. A única coisa que muda são as variáveis e o contexto aqui, que é digite o primeiro dígito e digite o segundo dígito. Eu vou mostrar como ele funciona e a gente vai ver como é que ele vai ficar com métodos. Digitar um número qualquer e ele me traz a soma. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ele fica com o método. Vejam aqui a diferença. Neste caso aqui, todas as variáveis são globais. E neste caso aqui, 3 das 4 variáveis são globais e uma está atribuída dentro de um método. Este método é comum para a gente coletar os dois números. Então o que eu vou mandar para ele? Vou mandar apenas a frase. Por quê? A única coisa que vai diferenciar é a frase. O método é este aqui. Ele vai receber a frase logo embaixo aqui, neste trecho aqui de código, onde a variável número 1 recebe, coleta número e manda como parâmetro digite o primeiro dígito. E ele vai tentar coletar esse dígito aqui dentro de um try. Ele conseguindo coletar, ele vai retornar o número tratado. Quando esse número tratado é coletado, ele passa a receber o valor aqui, no número 1 e no número 2, que tem a mesma função, a única coisa que mudou foi a frase. E a operação está aqui embaixo. Número 1 mais número 2 e a impressão. Notem que no primeiro código aqui temos 23 linhas e no segundo temos 18. Esse é um programa simples, porém, se ele fosse alguma coisa mais complexa, ia ocupar muito código, nosso código ficaria muito sujo devido à quantidade de linhas do nosso programa. Então é sempre bom usar funções para otimizar o nosso código. Outra coisa importante é essa variável estar aqui. Como ela vai ser somente usada dentro desse trecho do programa, ela deixa de existir após essa operação. O que isso acarreta para a gente? Uma economia de memória. Enquanto ele estiver dentro dessa função, a variável vai existir. Depois, ela deixa de existir. Neste caso aqui, não temos isso,
Porque como não temos método, a gente declarou ela como variável global. Ou seja, ela vai estar sempre no programa e isso vai ocupando espaço. Nesse caso aqui a gente não vai ter problema nenhum, que o programa exemplo que a gente está executando, ele é bem pequeno. Mas em programas grandes isso aí consome processamento e é uma desvantagem. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da videoaula. Obrigado. Até mais.